Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, a paz esteja com todos vós. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Que alegria poder estar aqui, que alegria, mais um dia se inicia. Domingando aí, nós estamos aqui para mais um devocional Caminho Diário. Que você tenha hoje um despertar gracioso na presença de Deus e que você verdadeiramente possa sentir a presença dele aí. Amém? Quero te convidar a orar junto comigo, não só pedindo a presença, mas dando acesso a ele. Porque do que adianta a gente sentir a presença e não permitir que a presença nos toque? Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um despertar. Obrigada, Senhor, por mais um feito do Senhor. Nos deu o milagre e o dom da vida. Louvado seja o teu santo nome por isso, por nos permitir estar de pé hoje, por nos permitir ir trabalhar, ficar em casa cuidando da família, descansar. Não sei o que o Senhor preparou para nós hoje, mas eu sei que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E muito, anos-luz, muito melhor do que a nossa. Então hoje te pedimos e te damos permissão para que a tua vontade se cumpra em nossa vida e para que tudo que o Senhor preparou para nós venha se cumprir. Louvado seja o teu santo nome, ó Jesus Cristo. Deus poderoso, soberano, justo e fiel. Faça de nós o teu instrumento aqui na terra, até que Jesus volte, que a gente possa te servir, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, gente. Que glória. Hoje nós vamos falar sobre exatamente permissão de escolhas de servir, de não servir. Será que a gente realmente está disposto a viver o extraordinário de Deus? Será que não? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, eu só vou ler, começando a partir do versículo 6. Vou ler até, vamos ver aqui. Eu vou ler aqui até aonde me der vontade. E você vai ter a missão de ler o capítulo completo. Amém? Até onde eu encaixar a mensagem que eu quero entregar aqui hoje, que o Senhor preparou o nosso coração, nós vamos lendo. Mas pega aí comigo, porque é importante que você acompanhe e escute. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor desvende os nossos olhos para os mistérios da palavra dele, para que a gente possa verdadeiramente assumir essa responsabilidade. Amém? Escute isso. E sucedeu que quando Davi retornou do combate aos filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel, cantando e dançando, para encontrarem o rei Saul, com tambores, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres respondiam umas a outras enquanto tocavam e diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A gente não resistiu. Eu amo essa música. E Saul ficou muito nervoso e as palavras o desagradaram. E ele disse: Elas atribuíram a Davi 10 milhares e a mim elas atribuíram somente milhares? E o que mais pode ele ter além do reino? Escute isso. E Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele profetizou do meio da casa. E Davi tocou com a sua mão a harpa, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul. E Saul arremessou o dardo, pois disse: Ferirei a Davi até a parede com isso. E Davi fugiu 2 vezes da sua presença. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e havia se retirado de Saul. Por isso Saul o removeu de si e fê-lo capitão sobre 1000. Ele saía e entrava diante do povo, e Davi se portava com sabedoria em todos os seus caminhos. E o Senhor estava com ele. Por isso, quando Saul via que ele se portava com muita sabedoria, ele o temia.
Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porque ele saía e entrava diante deles. Gente, isso aqui é muito poderoso. Escute isso aqui. Só vou pedir licença aqui rapidinho, que meu nariz está irritado hoje. Peraí, eu ia espirrar, mas não veio não. Deixa aqui. É interessante isso daqui. Primeiro a gente vai precisar entender o contexto. Por isso que eu sempre falo, gente, façam a leitura, porque senão vocês ficam viajando. Quem não conhece, quem não faz o estudo bíblico, quem não tem assim a profundidade sobre a parte teórica da Bíblia, somente a espiritual, quando vai no culto, quando escuta a palavra, recebe o que tem que receber, porque Deus ele entrega o que tem que ser entregue. Mas é importante a gente conhecer a cultura da época, a gente entender o porquê de certas palavras, o porquê de certos comportamentos. Por que essa mulher cantava? Por que essa mulher ia com o tambor? A cultura daquela época, que a gente está falando sobre guerra. Davi foi o arpista, para a gente entender o contexto aqui rapidão. Davi foi o arpista de Saul. Saul abandona a presença de Deus. Saul se torna egoísta. Saul foi aquele que foi escolhido e ungido por Deus, porque o povo pediu um rei. Então Deus escolheu ali um homem e colocou, ungiu ele como rei sobre Israel. Quando o povo pediu, desagradando totalmente o coração de Deus, não era o que Deus queria. Deus sempre quis governar o homem, mas o homem rejeitou a Deus. E aqui mais uma vez Israel rejeita ao Senhor e ele escolhe Saul, mas ainda assim Deus manteve a fidelidade dele com o povo, até quando deu, porque assim, literalmente o povo abandonou o Senhor mais uma vez. E aí ele unge Saul, ele dá grandes vitórias a Saul, ele faz Saul um homem que era ali totalmente apagado ali na sua tribo, na menor de todas as tribos, que era Benjamim. Ele faz Saul muito grande, mas o que acontece? Saul deixa que o orgulho, a avareza, o achismo, o eu posso, sabe, entre nele. E acabou desviando os olhos do Senhor, começou a ser desobediente, começou a fazer as coisas pelo ego, começou a alimentar ali, sabe, a riqueza começou a entrar na mente de Davi, o poder começou, de Saul, começou a entrar na mente de Saul e Saul começou a se sentir grande, começou a achar que não dependia de Deus. E aí chega um determinado tempo que Deus rasga a aliança com Saul, literalmente, e ele retira o espírito, porque o que a gente sempre fala aqui? Deus não divide lugar com sujeira, com imundice, com pecado. Então, Saul tornou-se pecaminoso, Saul tornou-se desobediente, então Deus retira o espírito dele ali. Deus não vai abrigar em lugares sujos, em lugares corruptos. Sede santos como eu sou santo. Então, ele nos convida a entrar em uma obediência com o Senhor. Então, Saul tornou-se essa pessoa vazia, e aí Deus se retira dele. E quando uma casa está vazia, a gente sabe que os demônios que estão na terra, gente, por que a palavra aqui vai dizer, muitas pessoas ficam, mas um espírito maligno da parte de Deus, como assim? Vamos entender. A palavra vai nos dizer que existia muitos anjos no céu. E um deles, conhecido como Lúcifer, chegou a desejar o lugar de Deus. Isso é inveja. Desejou ser grande como Deus. Isso é avareza. Querer aquilo, cobiça. Um dos pecados que Deus não aceita. Cobiça o que não pertence a nós. E aí ele é expulso do paraíso. Só que antes de ser expulso, ele já tinha convencido uma galera de que eles podiam ser maior do que aquilo. De que eles podiam ter mais do que aquilo. A honra de ser anjo do Senhor. Eles queriam mais do que aquilo. E a palavra vai dizer que 1/3 dos anjos caiu na terra. E o que era anjo? O contrário de anjo é demônio. Então, aqueles ali que eram da parte de Deus, que eram seres divinos, iluminados, caíram na terra e tornaram-se o quê? Seres que já foram condenados, seres que já têm um destino traçado, mas que Deus deu a terra aí para que eles ficassem até o juízo final. Então, eles fazem parte disso aqui que a gente convive. E as pessoas não querem isso, não querem aceitar e acabam sendo escravizados por esses diabos, por esses demônios
que afetam aí muita gente, são os principados e as potestades. Então, quando a gente escuta isso daqui, a gente precisa entender que não foi Deus que mandou um demônio ir lá atacar Saul, não. Quando a casa está vazia, limpa, todo mundo quer brigar. E quem se viu ali na oportunidade, porque tinha orgulho, tinha avareza, tinha ausência de Deus, tinha tudo que o diabo gosta. Então ele se infiltrava em Saul, atacava Saul, passou a possuir Saul. E é interessante para que a gente compreenda que Davi foi levantado por Deus desde novo, ungido rei, e todas as vezes que Davi tocava a sua harpa, presença, autoridade de Deus, os demônios que estavam em Saul iam embora, deixavam de atormentá-lo. Esses espíritos malignos deixavam de atormentar Saul. Isso é quem carrega a presença. Então, só para a gente entender aqui o contexto. Então, desde novo, Deus sempre foi na vida de Davi. Ele ungiu, escolheu Davi, um menino humilde, pastor de ovelhas. Ele ungiu, então, em tudo que Davi tocava, tudo que Davi fazia, prosperava. Crescia, dava resultados. E ele era sábio, ele seguia a sabedoria do alto. Ele matou gigantes, ele era usado como arpista por Saul, ou seja, através da vida de Davi, Deus abençoou ainda o ministério, o governo de Saul na terra, porque Davi estava ali. Mas Deus usa o improvável para preparar o provável. Então Davi estava ali sendo preparado para se tornar um rei, para se tornar um capitão de milhares, como ele foi um grande guerreiro. Davi foi um homem que matou muito, foi por isso que Deus não permitiu que ele construísse o templo. Gente, eu estou dando uma aula de teologia aqui, já fugiu do propósito do devocional. Mas eu gosto que vocês entendam. Então, Davi não teve a permissão de construir o templo exatamente porque ele foi um homem de guerra, ele matou muitas pessoas, mas por quê? Porque Deus permitiu, foram vitórias permitidas por Deus. Então, precisou-se eliminar os inimigos, precisou-se destruir muitos povos que queriam destruir Israel, estavam totalmente servindo às idolatrias, aos deuses aí que eles mesmos criaram. Então, eles queriam destruir todos aqueles que se diziam povo de Deus. Então, Davi foi levantado, ungido pelo Senhor, preparado pelo Senhor para dar essa liberdade ao povo de Israel, e durante 40 anos eles tiveram isso. Mas voltando aqui, quando Davi ele cresce, ele se torna, continua tocando ali para Saul, mas ele já se tornou um capitão de guerra e ele começou a se sobressair. Saul pouco ia às guerras, e quando ia, é claro que com todo orgulho ele não ia querer fazer frente como Davi fazia, como os outros capitães faziam. Então o povo começou a reconhecer e ver em Davi humildade, ver em Davi vitória, ver em Davi sangue de justiça, de fazer o que é certo. E quando os homens voltavam das guerras, qual era a cultura da época? As mulheres, porque eles passavam tempos, não é uma guerra que você dizia, vou ali numa guerra, ficava um dia, no outro dia, não, eles ficavam meses, tinha vezes que ficavam anos fora de casa, passavam um ano na guerra, para poder retornar, tinha um dia de folga, voltava, é uma coisa terrível. Por exemplo, a gente tá vendo aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, quanto tempo tem? Já vai para mais de 3 anos essa guerra. Assim também era naquela época. Se hoje com bomba tá desse jeito, imagina naquela época que era na espada. Enquanto não derrubasse a cabeça do rei, enquanto não tivesse ali a cabeça do rei, aquela guerra não cessava. Aquela guerra permanecia, ou um renunciava e fugia, voltava lá para sua terra, ou enquanto um rei não morresse, a guerra não acabava. Então tinha que haver um vencedor. Aí a gente vê que quando esses homens retornavam com as suas vitórias ou com as suas derrotas, as mulheres iam recepcioná-los. As mulheres esposas estavam com saudade, as solteiras de fazer as festas, então ficava aquela loucura. E ali eles tinham o hábito de o quê? De cantar. Então vinham os tambores, ficavam cantando. E as mulheres ali da época, elas inventaram uma música para Saul. Então, Saul matou os seus milhares. Só que quando Davi entrou na história, as mulheres incluíram o nome de Davi. E aí ficou Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Gente, agora preste atenção nisso aqui. Quem é derrotado? Agora eu vou trazer para nós aqui, tá bom? Chega de teologia. Trazendo para nós. Você, cheio da presença, carregando unção,
trabalha com a sabedoria direto do alto. Chega no seu trabalho aí, ou tá na sua casa, produzindo, prosperando. Tem lá um filho do cão, que vive uma vida de derrota, que vive uma vida mundana, que vive na idolatria, fazendo tudo errado. Você acha que quando você chegar com as suas bênçãos, ele não vai sentir inveja? Ele não vai querer te destruir? Vai! Isso não é algo novo, a inveja não é algo novo, isso é algo que percorre lá do princípio. Lembra quando o diabo foi expulso do céu? Foi exatamente por causa de quê? Da inveja, da soberba, daquilo de querer sempre mais. Então vai existir pessoas na sua vida, isso aqui eu já quero que é Deus nos confrontando. Se você é alguém invejoso hoje, tá caindo por terra em nome de Jesus essa derrota na sua vida. Pare de cobiçar aquilo que não é teu. Pelo amor de Jeová Jireh. Não cobice aquilo que não é seu. Senhor, arranca de nós aquilo que nos destrói. O próprio Jesus diz, é melhor que arranque um olho do que este te condene ao inferno. Olha o que Jesus ele nos ensina. Por quê? Porque a cobiça tira presença. Porque a cobiça destrói vidas. Desejar aquilo que não é nosso. A gente precisa ser grato por tudo aquilo que Deus... Ah, mas o de fulano é tão mais bonito. Sabe por que dele é mais bonito? Porque você não olha para o seu com orgulho. Porque você não olha para o seu com olhar de gratidão. Porque você não olha para o seu com olhar de dizer assim, eu consegui, eu conquistei, obrigada Jesus. O Senhor me deu de excelência. Não, sempre olha para o outro como se fosse melhor. Aí o outro tá olhando para o seu da mesma forma. Olha, de fulano, que lindo. Que bênção. Escute isso, isso é realidade, isso é vida, é comum no nosso dia a dia. E quando a gente para observar, quando nós nos permitimos ser usados pelo diabo com inveja, com algo, nós tiramos a presença de Deus da nossa vida. E é exatamente isso que o diabo quer. Que a gente olhe para o outro e fique vazio de Deus, fique vazio de presença. Quando a gente observa que Davi começou a crescer e que apenas uma canção levantou no coração do rei uma raiva contra Davi, que até matar Davi ele quis. Davi tinha sido ungido rei há muito tempo, mas ele sempre respeitou Saul. Ele nunca quis ser maior do que Saul. Ele sabia que um dia o tempo dele ia chegar. E aqui eu já quero falar com pessoas. Talvez você esteja vendo o outro crescendo hoje mais do que você. Talvez você esteja olhando o ímpio tendo grandes vitórias. Talvez você esteja olhando aquela pessoa que não faz nada para agradar a Deus, tendo uma vida próspera, uma vida boa. Mas deixa eu te falar, você não sabe como vive essa pessoa. A gente está vendo aqui Davi e Saul. Davi era apenas um capitão de um exército, alguém que saía para a guerra, que tinha que enfrentar muitas batalhas para ser reconhecido como um guerreiro. E Saul era o rei, tinha tudo, qualquer coisa que ele fizesse, ainda assim o povo estava bajulando ele. Ele não precisava fazer nada, mas ele era o rei. Se ele quisesse ficar só sentado, o povo ainda ia dar cada vez mais para ele. Mas sabe qual era a diferença? Davi tinha paz, Saul não tinha. Ei, isso aqui é para você. Possa ser que você esteja vendo alguém muito melhor do que você nessa hora. Fisicamente, estruturalmente, financeiramente. Mas o que você tem, ele não tem. É presença. Ah, missionária, hoje eu não estou carregando nem presença. Então hoje é dia de você se posicionar, bênção. Hoje é dia de você se encontrar com Jesus Cristo. Hoje é dia de você levar para casa esse Deus aqui que eu te prego. Hoje é dia de você escolher Jesus, que tem a paz que excede todo e qualquer entendimento. Se você não assistiu o devocional de ontem, vai lá, corre lá. Que você vai ver o que Deus faz na vida daquele que o serve, que escolhe a presença dele. Sabe, o que nós precisamos é ser fiel ao Senhor. Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá a direção. Pode até ter neguinho achando que está melhor do que você. Mas um dia, você vai ser recompensado
por cada lágrima que tem derramado, por cada tormento que você tem passado, por cada tipo de angústia que por alguma razão você foi dormir. Mas Deus te levantou hoje para dizer assim: ei, eu sararei as tuas feridas, eu não te deixarei, nem um só instante, eu estou contigo. Deus está conosco. Foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de muitos, e tem sido assim na minha e na sua vida. Se você está aqui hoje é porque Deus te ama. Se esse vídeo chegou até você é porque Deus te escolheu para ouvi-lo. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas Deus sim. Eu não sei o que é que você está precisando ouvir, mas Deus sabe. Eu não sei por quais batalhas você está enfrentando, mas Deus sabe. Talvez não seja aquilo que você queria ouvir, mas é o que você precisa. Deus habita em corações humildes, em corações sinceros, em corações que entendem a sua colocação no mundo, o lugar que Deus colocou e o que Deus está preparando. Sabe, Davi começou como pastor de ovelhas e terminou como o maior de todos os reis da terra. Talvez hoje você esteja pequenininho aí onde você está, mas a promessa de Deus é grande. Amém? Então, não desista, não pare agora. Não se compare com os outros. O que importa é o que você carrega. É quem você carrega. Amém? Então é isso. Fique com Deus, fique com a paz que excede todo o entendimento. Veja a diferença na sua vida e na vida do derrotado. Pare de querer o que não te pertence. Ainda que você não valorize o que é seu, tem muita gente querendo o que você tem. E nunca se esqueça, nunca negocie a presença de Deus com nada nesse mundo. Ele é o melhor que a gente pode ter. Amém? Fique alegre se Ele escolheu você. Alegre-se, porque Deus tem deixado o homem fazer o que bem quer com a própria vida. Sabe, Deus tem permitido isso. Não sei até quando, mas enquanto Ele tiver misericórdia de nós, Ele está nos protegendo de nós mesmos. Ai daquele que continua vivendo e fazendo tudo do jeito que quer. A ira de Deus virá. Amém? Que você se desperte hoje ainda. E se você ficou curioso de saber o que é que acontece aqui no final, eu não vou dar aula de teologia aqui, mas você pode ler a palavra, você vai descobrir o que aconteceu com Saul. Davi eu já até disse, né? Agora com Saul você vai ver o que acontece. Amém? Não deseje aquilo que você não sabe que está por trás. Amém? Tchau, tchau. Até solucei aqui agora. Fica com Deus e eu te encontro aqui amanhã. Temos um novo encontro amanhã. Todos os dias, sem falha, sem falta, independente do horário, nós estaremos aqui. Amém? Fica com Deus. Curta, compartilhe. Eu tô vendo que você não tá curtindo. Você acha que eu não tô vendo, não? Eu vejo sua visualização e você não curte. Eu vou orar para Deus te pegar. Vou compartilhar, porque eu tô vendo também que você não tá compartilhando. Eu vou orar. Comente. Dê pelo menos um amém aí. Amém. Vai quebrar o dedo não. Viu? Tô bem de olho em você. Tchau, tchau. Fica com Deus.